Bom dia, meus amigos, minhas amigas e amores da minha vida. Hoje, dia 27 de janeiro de 2021. Papo com a Val, com W. Eu tentei, espero tenha conseguido resolver aquele problema do som. Então, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo depois dessa providência. Tive que trocar a tela e seus adjacentes, porque o problema era no áudio e também no som. Então, vamos ver se deu certo, né? Com a graça de Deus, deu certo. Eu vou ler para vocês trechos de um livro e alguns comentários meus também durante o trecho de Claro Caminho, da Michelle Auclair, escrito as minhas reflexões na Bahia em 19 de junho de 1990. Então eu abro aspas para as minhas reflexões. Lendo um trecho do livro de Michelle Auclair, Claro Caminho, que muito oportunamente me chegou às mãos, vejo que estou no caminho que devo trilhar. Abaixo farei alguns registros do texto do livro, né? Então abro aspas para os textos que irei aqui ler para vocês, que me chamaram a atenção e que eu me identifiquei com essa busca. Então, aspas. Livres na obediência. Para escutar nossa intuição, essa tênue voz que fala em nossa morada interior, é preciso que não estejamos cheios de nós mesmos, obcecados pelos objetos de nossa ambição ou de nossos desejos. Devemos viver desapegados, disponíveis, distendidos, livres. Mesmo que nosso desejo esteja claramente definido, aceitamos de antemão os decretos daquele que sabe de nós muito mais do que nós mesmos. Ele sabe o que é necessário, muito mais do que possamos saber o que queremos. Nós o amamos e ele nos ama. O que sobrevier, então, será para nosso maior bem. É preciso ser livre para conservar a calma interior e poder obedecer à primeira injunção do nosso guia. Aí eu abro um parênteses para mim. Devemos desapegar-nos de coisas materiais, confiando que ele nos guiará sempre. Se algo não acontece como seus planos, devemos confiar que ele saberá conduzir-nos para outras coisas, onde certamente nos daremos bem. Devemos confiar na graça de Deus. Aí fecho meu parênteses e continuo no texto. Crer que ser livre é não obedecer a nada que não seja nossa própria vontade ou nosso bel prazer. É erro, cujas consequências são imensas e muitas vezes dramáticas. Imagine um músico, entre aspas, livre, que não quisesse seguir a partitura. Ora, para tocar corretamente, para criar harmonia neste mundo, devemos obedecer ao compositor e ao regente da orquestra. Ele está em nós. Aí eu copiei também o que devemos fazer para exercitar essa liberdade. Então tá assim, aplicação. Conduza-se como criatura livre do autor de toda a harmonia. Toque a nota certa, no compasso. Assim será livre. Agora vem outro tema. Poderosos na humanidade. Obedientes, logo livres. Humildes, logo poderosos. Em que a humildade pode ser uma força?
O orgulho é uma fraqueza muitas vezes mortal. O riacho que se separasse de sua nascente, acreditando bastar-se a si mesmo, algumas chuvas talvez lhe permitissem, durante a má estação, correr por algum tempo entre as pedras e sobre a areia. Mas, no primeiro dia de seca, desapareceria para sempre. O orgulho cria uma barreira entre a nascente e nós. Para que esta não cesse de nos saciar, devemos admitir que tudo nos vem dela nascente, que por nós mesmos nada somos e nada podemos, e fazer tudo para não obstruir os canais por onde a água flui em nós. Esta humildade deve nascer do conhecimento de nós mesmos. Admitimos ao mesmo tempo nossos limites enquanto criaturas e nossa grandeza enquanto criados pelo Criador de todas as perfeições. A verdadeira humildade não é baixa, ela não é deprimente e muito menos deprimida. Sabe que lhe basta uma tomada de consciência para que a água abundante aflua nela, como de uma torneira em um jardim. A humildade é a verdade. Nunca somos tão importantes como acreditamos, nem tão miseráveis como tememos. Valemos apenas alguma coisa na medida em que deixamos o Espírito que nos habita exprimir-se livremente através de nós. O Senhor nos dá, Ele nos tira. Aí eu venho um parênteses meu. Tenhamos a humildade de admitir que somos um instrumento de sua vontade. Fecho parênteses. Não teria habilidade nenhuma se o Senhor, em sua misericórdia, não o tivesse dado. E aí está a dinâmica, humildade. A humildade força. Aqueles que a conhecem e pouco a pouco vão se exercendo em praticá-la, não têm necessidade de psicanálise para curar seus complexos de inferioridade. Nunca somos tão importantes como acreditamos, nem tão miseráveis como tememos. Valemos apenas alguma coisa na medida em que deixamos o Espírito que nos habita exprimir-se livremente através de nós. Aí vem aquela aplicação. Haja segundo as palavras de São Paulo. Não sou eu quem vive, mas é Deus através de mim. Agora vem outro tema. Justiça. A revolta é uma atitude mental extremamente perniciosa. Literalmente, ela nos corrói. Nesta vida, os motivos de revolta são muito numerosos, principalmente quando acontece sermos criticados sem fundamento, ou quando somos objetos de injustiças. Os psicanalistas atribuem a infelicidade de muitos ao que chamaram de complexo de autopunição. O homem ou a mulher se punem a si mesmos pelas faltas de que se reprovam, em seu subconsciente, estragando as oportunidades que se lhes apresentam. Todos conhecemos pessoas desse tipo. A lei do pensamento criador de todo o bem prova-nos que o mal, uma justiça, quando nos recusamos às brutais que parecem legítimas à inteligência humana, mas que são errôneas no plano do espírito, pode ser a origem de um grande bem, da cura, da prosperidade, da harmonia. Aí está a verdadeira transmutação. Mesmo quando se pudesse transformar ferro em ouro, seria possível que ignorássemos tudo a respeito da verdadeira felicidade. A partir do momento em que somos capazes de transformar o mal em bem, vivemos de uma alegria exultante, constante, sem nuvens.
O mais e o menos é outro tema. Quando uma coisa anda mal em nossa existência, quando a felicidade está longe de ser perfeita, já se perguntou se no domínio invisível de seu pensamento, de seus sentimentos, não existe alguma coisa que seja o equivalente do cisco no olho, do grão de sal a mais, do assado a menos, se, na mecânica do seu mundo interior, as suas 4 rodas estão com o ar equilibrado. Acusam-se as circunstâncias, acusa-se o tempo em que vivemos, acusa-se os outros, é mais cômodo. Uma golfada de rancor e sua felicidade desanda como a maionese na qual se derramou azeite sem precaução. Um jato de fogo de cólera e eis que se derretem seus belos projetos. Uma pitada de maledicência de inquietude estraga a vida, como uma pitada de sal pode estragar a sopa. Palavras como, não tenho sorte, nunca conseguirei sair desta. A recusa de levar em consideração o que lhe acontece de feliz, a contemplação obstinada de seus aborrecimentos, e eis você na situação daquele que continuaria teimando em fritar sua omelete na geladeira e a endurecer o sorvete no forno. Devemos vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, com mais cuidado ainda do que o leite sobre o fogo, pois nossa existência será o que eles forem. Um pensamento sombrio não pode dar origem à luz. Um sentimento amargo não pode gerar doçura. A boa comida é feita de produtos bem escolhidos e cuidadosamente preparados. O mesmo acontece com cada um de seus pensamentos, palavras e ações. Aqui eu fecho aspas para os trechos que foram identificados como importantes para mim, eu espero que sejam para vocês, do livro Claro Caminho, de Marcelle Auclair, editora Agir, 1968, 4ª edição. E abro então um parênteses para mim. São palavras sábias que devemos sempre trazer presente em nosso cotidiano. Dar a outra face. O que realmente significa esta frase tão simples? Que sempre devemos dar chance às pessoas. E nós? Como ficamos? E o outro dito, dente por dente, olho por olho. Qual o verdadeiro significado? Pagar o mal com o mal ou o bem com o bem? Ou a partir daí, evoluir e neutralizar o mal com o bem? Acredito que a resposta para todos os nossos contratempos seja a reação amorosa. A raiva só chama mais raiva. Palavras duras, ofensivas, chamam outras. Violência gera violência. Então, neutralizemos todo o mal, todos os contratempos, todos os aborrecimentos, decepções, com o amor, a compreensão, a simpatia. Lembremos-nos que aqui estamos para resgatar. E esse resgate só pode ocorrer se situações, às vezes inexplicáveis, levarem a isso. Pratiquemos o amor que recebemos de Deus, amemos ao próximo como a nós mesmos, e tudo se iluminará. Eu fecho parênteses para Bahia, 19 de junho de 1990. Pois nessa época eu estava em Salvador, na Bahia. Uma época que fui feliz, como sempre em toda a minha vida. Tive altos e baixos como todos, mas nunca abandonei o caminho que cada vez mais eu descobria era o caminho do amor. As pessoas às vezes não entendem o que é o caminho do amor. Na minha opinião, na minha prática, é você tratar as pessoas como se fosse você,
com carinho, com educação, com paciência. É amar seus pais, é honrar seus pais, pai, mãe, seus avós, seus bisavós, seus filhos. Amar seus filhos como pessoas, não como sua propriedade. Fazer o que for melhor. Eu vou aqui abrir um parênteses. Nós sempre, os pais, ou aquele que educa, sempre faz o que acha melhor para os filhos. Sempre. Nunca devem, então, se sentir culpados ou devia ter feito assim e assado. Eu fecho parênteses. Nessa época era difícil, bem mais difícil educar filhos, não porque o mundo era melhor, não, sempre o mundo foi cheio de desafios, de truques, de maldade, né? Então ali a fé, a força que nos faz seguir em frente no bem é que tem que prevalecer. E eu sou muito feliz porque meus 2 filhos e o meu 3º filho, eu consegui dar essas bases morais que eles adaptaram a si mesmos, é lógico, porque eles não são eu, né? Então eu agradeço a Deus e quis compartilhar esse caminho com vocês, porque nada mudou, tudo continua igual, as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, só que em épocas diferentes, pessoas diferentes, porque eu já cheguei, embora continue sempre me questionando, eu estou pacificada com todas as minhas dúvidas e incertezas, indefinições. Eu acredito ter encontrado o meu caminho e espero um dia segui-lo no reino de Deus. Bom, espero que o vídeo agora tenha funcionado sem aquela interrupção, altos e baixos do som, né? E que vocês tenham uma boa semana, que a quarta-feira seja ensolarada, que onde a chuva tem feito estragos possam se reerguer com menos dor, com menos tristeza, que todos nós possamos ter sempre um sol em nossos corações, ter sempre fé em que tudo vai melhorar e a vida segue. Fiquem com Deus. Papo com a Val, com W, dê um like e quem não é inscrito, se inscrevam, por favor. Um beijo para vocês, que Deus nos abençoe a todos.